Graça e paz, tudo bem? Queria aqui estar adentrando ao nosso assunto, irmãos. Segundo vídeo, da nossa série Uns aos Outros. No caso, fiquei de por semana, pelo menos um devocional, Assim, uma conversa calorosa a respeito das Escrituras. E estamos aí indo para a nossa segunda atitude, que não é muito fácil de ser tomada, de ser exercida, que tratamos anteriormente sobre a atitude amar, que amar é uma decisão. Se os irmãos puderem dar uma passada lá no primeiro vídeo, eu vou estar agradecendo muito. E então vamos aí à nossa segunda atitude, que vendo por essa perspectiva, por esta ótica uns aos outros, ela se torna um pouco difícil de ser exercida, mas que precisa ser exercida, tem que ser exercida em nosso meio, Nós que somos cristãos em Cristo Jesus, devemos fazer o uso dessas atitudes. Estamos aí na nossa segunda atitude, que é aceitar uns aos outros. Entendemos que o aceitar, é receber com agrado. É isso que o dicionário Aurélio nos traz. Reconhecer a qualidade do outro. Então, a sua terminologia, a etimologia da palavra, ela vem do infinitivo latino, que tem por nome acceptare, que é um termo transitivo direto, que é com as suas seguintes definições, É concordar ou receber algo que é dado, é admitir e reconhecer, ou concordar com alguma verdade, ideia ou acontecimento. Então entendemos que a etimologia da palavra é essa, a etimologia da palavra aceitar. Então, nosso primeiro ponto, biblicamente agora falando, entrando realmente no que é preciso, aceitar-se uns aos outros. O que é que a palavra do Senhor nos fala a respeito do aceitar uns aos outros? Em Romanos 15, no seu versículo 7, a palavra de Deus nos fala: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então Romanos 15, 7 fala: portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Receber ou acolher, aceitar uns aos outros. A importância desse mandamento, o que ele traz a nós, o que ele implica a nós, a importância. Entendemos que naqueles dias, a igreja primitiva em si, os cristãos primitivos, ao contrário de muitos movimentos religiosos, ele tinha um diferencial, ele é caracterizado por misturar as pessoas. Então naqueles dias, diferente de muitos outros segmentos religiosos, o movimento cristão ele se diferenciava. Ele tinha uma característica. Que característica era essa? Ele reunia diferentes pessoas, diferentes grupos de pessoas. No caso, eles não faziam acepções de pessoas. Então, no caso, entre essas pessoas tinham judeus, tinha os bárbaros, gregos, tinha os escravos, tinha os homens livres. Alguns eram muito ricos, outros eram pobres, outros muito pobres. Essas pessoas, elas se uniam ao corpo de Cristo, no caso a igreja, mas provinha de diferentes backgrounds culturais, bastante diversos, abordagens de vida diferentes. Eles tinham sociedades que tinham valores diferentes, distintas umas da outra, mas mesmo assim estavam ali no corpo, na igreja de Cristo. Então vejamos por essa perspectiva,
Então analisamos que em meio a tantas pessoas com tantas culturas, da mesma forma, segmentos, classes sociais, tinham divergências, tinha momentos de tensão, tinha pontos de vista diferentes. Então assim suscitava ali bastante, como podemos dizer, dificuldade no termo em que relação uns aos outros. Então viu a necessidade deste mandamento, né? Acolher, aceitar uns aos outros, sem fazer distinção, sem fazer separações, mas sim um todo, reunido, um único corpo com o mesmo propósito. Amém? Então, adentrando a esse nosso assunto, entendemos o porquê, a importância desse mandamento, aplicado naquela época, que não deixa de não ser aplicado à atualidade, né? Vejamos que no nosso meio há bastante divisões, não era para ter, mas bastante divisões, pontos de vista diferentes, teologias, segmentos diferentes, que partem por perspectivas em visar o seu próprio bem-estar, valorizando a si mesmo, ao contrário do que as escrituras nos falam, né? Que é para reconhecer o valor do próximo, é dar honra ao próximo. Mas, enfim, vamos lá. O porquê devemos acolher uns aos outros? No nosso segundo ponto, entendemos o porquê devemos acolher uns aos outros, né? Primeiro, entendemos que o motivo principal é que Cristo nos acolheu. Cristo nos acolheu, Cristo nos aceitou, né? A palavra dele mesmo fala que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu. Ele nos aceitou sem nenhum tipo de discriminação ou distinção. Entendemos que ele nos aceitou da forma que éramos. A palavra mesmo fala que nós, ainda sendo pecadores, em Romanos 5:8, se os irmãos puderem lá dar uma passadinha, ler, que nós, ainda mesmo sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Deus enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala todos, ele não separa, são todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, via de regra, entendemos que a soterologia, né, o estudo da salvação, visa a salvação a toda a humanidade. A palavra de Deus fala também que Cristo nos recebeu, e com esse recebimento a qual ele nos introduziu na videira, que é ele mesmo, nos deu o privilégio, o benefício por ele oferecido da salvação. Então temos esse privilégio. Então precisamos, da mesma forma que ele, mesmo nós sendo pecadores, ele teve misericórdia. A bondade de Deus e sua longanimidade nos alcançou, né? Sem essas duas características, de maneira nenhuma conseguiríamos ter sido salvos. Mas por esses dois atributos divinos, conhecido de Deus, a sua bondade, infinita bondade, e sua misericórdia, longanimidade, ter nos alcançado, tivemos essa salvação. Então entendemos que da mesma forma que Deus teve misericórdia, através de Jesus nos trouxe a salvação, também tenhamos que ter misericórdia para com o nosso próximo. Porque ele mesmo nos falou, como foi dito, como foi relido na primeira introdução a qual nós tivemos, que ele nos deu, né? Ele fala: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. João 13:34. Então temos que amar ao nosso próximo. Temos que amar ao nosso próximo. Mais à frente, João também ele é enfático em falar que assim como Cristo morreu por nós,
nós também tenhamos que morrer pelos nossos irmãos. Então, entendemos que dentro de tudo isso, a reciprocidade uns aos outros, o aceitar, o reconhecer o próximo como maior que nós mesmos, dando em si ali a ele a honra devida, olhar para o irmão e não só fixar nas suas imperfeições, mas em nele ver suas qualidades em Cristo Jesus. Então temos que aceitar, temos que acolher o irmão em Cristo Jesus. Porque se não fizermos isso, irmãos, se não fizermos isso, de maneira nenhuma estamos em Cristo, de maneira nenhuma participaremos do corpo de Cristo. Porque não podemos fazer de maneira nenhuma acepções de pessoas, separar os povos. Infelizmente, nos dias atuais, tem pessoas que realmente faz esse tipo de acepção. Ah, porque o irmão é de denominação tal, porque o irmão veio de uma cultura religiosa diferente, é porque o irmão fala de um jeito diferente, é porque o irmão se veste de um jeito diferente, é porque o irmão ele tem um tipo de visão diferente. A gente começa a fazer separações dentro do nosso próprio ministério, dentro da nossa própria vida social, e começa ali em si por parâmetros do que é santo e do que não é santo, e sem nenhum discernimento espiritual, mas carnal mesmo. Começamos a ali sentar como na cadeira de juiz em si, se tornando Deus, e fazer a separação de o que pode ser salvo e o que não pode ser salvo, e muitas vezes fechando a porta da salvação para aqueles que procuram a Cristo, pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento nas Escrituras. Então por isso devemos sim aceitarmos uns aos outros, para assim Cristo ser glorificado, para que Deus seja glorificado através dessas vidas que juntos se unirão ao corpo. Porque a palavra de Deus nos fala em Tiago 2:1 e nos alerta. Fala da seguinte maneira: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com imparcialidade. Então não podemos de maneira nenhuma dizer que exercemos uma fé, que somos crentes em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo fazer distinção. Ser mais severo com outros e com uns passar a mão na cabeça. É imparcial. Aplicar ali a parcialidade, temos que ser imparcial. Todos fazemos parte do mesmo corpo. Todos em si merecem ter conhecimento da salvação. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E por que nós começamos aí em si dizer quem pode e quem não pode fazer parte do corpo de Cristo? Amém, irmãos? Então este foi o nosso devocional desta semana. Espero que os irmãos tenham compreendido. Estou procurando compactar bem o vídeo para não se estender muito, mas que a mensagem seja clara nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não sei que horário você vai ter acesso a esse vídeo, mas entenda que da mesma forma que Cristo te amou, Ele amou o teu próximo. E nós temos que aceitar uns aos outros. Louvado seja o Senhor Jesus, para que assim Deus seja glorificado. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida. Agradeço por ter ficado até o final deste vídeo. Compartilhe, deixe seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outros sejam alcançados por Evangelho, para que outros sejam edificados. Leve a palavra do Senhor, seja direto ou indiretamente, mas seja um canal de bênção na vida do seu próximo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.